Bom, família, a graça e a paz, os que já vão entrando aí, vamos aguardar. Ana Karina, seguidora fiel, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe Gilmar, família querida. Heber, guerreiro da hora. Está descansando, mas está ligado. Elias, shalom. Irmã Dailda também, firmeza. Vamos chegando aí, família, para que nós possamos ser extremamente edificados. Ana Paula, Josuan, Agrele. Jesus é bom. Profeta Maninho e profeta Pati e o Calonga, muito bom, glória a Deus. Poli, Luiz e Rebeca, shalom, família, muito bom contar com vocês. Saber que nessa noite fria nós podemos estar juntos em torno do nome do Senhor Jesus e ter nossos corações aquecidos. Irmã Solange, Deus é fiel. Vamos chegando aí, vamos adorando ao Senhor, nos alegrando de estarmos juntos. Se você puder glorificar o Senhor por essa live, já interceder conosco, Lucas Pedreira, Luiz, Gabriel Miranda, esse aí trabalhou em prol dessa live todo o tempo. Estou aqui com meus guerreiros, irmão Evandro, que é um escudeiro de toda hora dessas lives do canal, bem como nosso irmão Ulisses. Temos grandes expectativas e que Deus vai nos edificar, nos desafiar, manifestar a glória dele. Irmã Daiane Pedreira, essa também é outra escudeira, e nós sabemos que Deus vai despertar a família nessa noite, vai despertar paz. Irmã Isabela, aleluia, glória a Deus. E todos nós que já estamos aí conectados, vou começar a orar aqui, abençoar a sua família. Irmão Caio, glória a Deus. Nós sentimos peso, depois de fazer algumas lives, sentimos peso por uma live nesse tema. Lucas Damasceno, glória a Deus. Esse tema é um tema que talvez pessoas não entrem porque banalizem, né, Wanda? Ou então até achem que é algo mais de menos importância, mas é um tema de uma profundidade muito forte. Cris, minha querida irmã, para alertar os pais e também despertar os filhos. Freitas, acho que é Nicole Freitas, será? Acho que é Nicole, que eu batizei, a namorada de Vini, glória a Deus. Então, família, nós estávamos falando sobre essa importância. Luciana e minha irmã Iraneide, essa importância de todos nós buscarmos bênção para a nossa família, o que é que estamos alimentando nossos filhos, não é? Vigiar com programação neurolinguística, a paz, Luciana, discernir todos esses desafios que nós temos visto, a informação, a memória emocional, a informação visual, onde nossos filhos muitas vezes, não só filhos, sobrinhos, para quem tem neto aí, para quem tem um irmãozinho pequeno, é de suma importância. Irmã Pati, aí que vai cuidar bem do Duda, a esposa do Unidão, irmã Osana, irmã Liege, glória a Deus. Então nós estamos assim, com esse propósito aqui de abençoar as famílias. Você que já está conectado conosco, fique conectado agora com o Espírito Santo, que nós vamos orar juntos. A partir de agora nós temos aí talvez 1 hora de edificação, de trabalhar em favor desse altar da família, amém? Coloque sua mão junto com a minha mão, vamos fazer
um ato profético aqui de fé. Senhor meu Deus, entramos na Tua presença nessa hora. No nome do Senhor Jesus, nós queremos Te louvar, Te bendizer por essa noite, tudo que vamos aprender juntos aqui em torno da Tua palavra. Queremos declarar que toda a honra, toda a glória pertencem a Ti. Mas, Senhor, também queremos repreender e amarrar toda ingerência maligna, todo levante do diabo, toda retaliação do maligno contra as nossas vidas. Entendemos e discernimos essa batalha espiritual, Senhor. Repreende aí o valente, que o Senhor é mais que valente. Dá-nos uma noite de vitória, de luz, de revelação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem diz amém? Irmão César Batera, chegando aí na área. Olha aí, filhote bem aí, chegando na escuderia. Muito bem. Então, só para vocês terem ideia que a batalha espiritual é muito séria. Hoje eu fui levar a Esmirna para viajar, para fazer a viagem missionária. Eu estava o tempo todo estudando e do nada a moto derrapou. E foi por pouco que nós não tivemos um acidente feio. Eu não sei, Deus fez localizar meu pé direito para sustentar a moto, nem eu caí, nem ela caiu, nem nos machucamos, nem nos sujamos. Foi um grande livramento. E eu entendo realmente que o inimigo ele está furioso. Marcos Alessandro, glória a Deus, mas ele só se levanta para cair. E nessa live aqui, as famílias serão abençoadas e edificadas. Amém, queridos? Dito isso, eu quero deixar um texto bíblico aqui para te inspirar. Eu sugiro que os que estão aí presentes, conectados, coloquem uma caneta próxima e você tem liberdade para marcar a sua Bíblia, um marca-texto, que você vai ter essa necessidade, viu? Irmã Cassiana, seja bem-vinda, e irmã Clícia também, glória a Deus. Vamos lá, então, Provérbios 22 e o verso 6, quero começar essa live com esse verso da palavra. É um livro de sabedoria, Provérbio 22, verso 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso mesmo, valeu, velho Evandro. Ensina a criança no caminho, e quando for moço, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Você está percebendo que o nosso propósito aqui nessa live é ser escudeiro, nos colocamos como escudeiro das famílias, não é? Então nós vamos começar aqui, de acordo com o tema da nossa live, decodificando os heróis para pais e filhos. Eu quero que você saiba que nosso propósito aqui não é tão somente demonizar os heróis, mas mostrar o que eles representam, mostrar a representatividade deles. É claro que todos os heróis, seja qual for o segmento, seja através de tecnologia, se ele é um extraterrestre, se ele é um mutante, tudo partiu lá de cima, de rebeliões. Essa é uma história única. Toda a história dos heróis, de todos que você conheceu, conhece e conhecerá, eles partiram lá de cima, de rebelião. Então nós temos aí o texto clássico de Gênesis 6, que vai falar daquela época onde os filhos de Deus copularam com as filhas dos homens, não é? E aí você já sabe que tiveram rebeliões antes e tiveram também genealogias estranhas, digamos assim, a partir de Caim. Então só aí nós já estamos enumerando 3 gerações de rebeldes, né? 3 níveis de caídos puros, entre aspas, eram exatamente os anjos que partiram junto com Lúcifer, eram essencialmente espíritos. Os caídos hibridizados aqui na terra através de maldição, no caso de Caim, e o Gênesis 6, aqueles 200 anjos que vieram como sentinelas para servir a Deus, mas eles acabam rompendo em rebelião com Deus e tendo relação com as mulheres, e é catastrófico. Mariane, bem-vinda, irmã Dani Dória, glória a Deus. E Implug Informática, Deus abençoe. Então, só para respaldar, dizer que os heróis, seja qual segmento for, seja ele tecnológico, seja ele híbrido ou mutante, ou seja ele um extraterrestre,
eles vêm da mesma origem, não é assim, meu irmão? Nós temos estudado sobre esse assunto. Eles aparecem na palavra com a expressão Giborim. Giborim não tem uma conotação positiva. Giborim no hebraico, não é? São os homens, seres híbridos lendários da antiguidade, Giborins. E aí foi substituído pela palavra heróis. Mas as palavras correlatas a heróis são as seguintes: Giborim, mutantes, híbridos, meta-humanos, inumanos, aperfeiçoados, eventualmente néfilis, deuses ou demônios são também chamados de heróis, não é? Então, nós vamos ver aqui a luz da palavra. Se você perceber algum protocolo de algum herói que nós não citamos, é porque não temos muito respaldo na palavra. Então, eu também não vou ficar navegando em águas movediças que eu não conheço. Eu quero ser bem verdadeiro, sincero. Meu irmão Levi Nunes, glória a Deus, e o irmão Ismael também, sejam bem-vindos. Então, vamos lá. Eu quero começar citando alguns livros que você pode adquirir e que vai abrir a sua mente sobre esse assunto tão importante. Primeiro de todos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no qual nós não podemos abrir mão. A palavra de Deus você não pode negociar. Você tem que conhecer, de Gênesis a Apocalipse, ela trata sobre esse assunto, guerra genética. Se você olhar nesse prisma, nesse pano de fundo, nós podemos ver que guerra genética é um assunto muito largo na palavra, né? Essencial, guerra genética. E, além da Bíblia, eu quero sugerir também, se você consegue adquirir, Protocolo Lilith, que eu já sugeri na outra live. Um dos que eu mais gosto, As Eras Mais Primitivas da Terra, o tomo 1, de G.H. Pember, um homem de Deus, um servo do Senhor. E esse homem escrevia com muito temor sobre os seres hibridizados da Terra, não é? Um brasileiro, Caio Fábio, escreveu Nephilim, também é um dos pioneiros, já é um livro mais antigo, um livro de pelo menos 10 anos, mas um livro que abre muito, não é? E eu trouxe aqui só para você entrar um pouco na literatura da cultura pop, um clássico, Conan o Bárbaro. O tema principal aqui é a filha do gigante de gelo. Quero te mostrar aqui um combate de Conan com um gigante. Então é um assunto extremamente abordado. E se você teve a oportunidade de assistir, eu tenho certeza que Evandro teve, de assistir o Conan original com Arnold Schwarzenegger, que é um clássico, não o de Jason Momoa, mas o primeiro, você vai ver no começo do filme que o pai vai explicar sobre a Era do Aço. E o pai vai dizer que a Era do Aço teve seu apogeu quando os anjos dos céus caíram e ensinaram a forjar o aço. Aqui eu já estou dando um spoiler sobre o Homem de Ferro. Mas, enfim, nós temos, então, muito sério esse assunto, que eu quis dar essa introdução. Além desses livros, eu quero sugerir livros que eu não tenho. Desses que eu vou sugerir que eu não tenho, só um eu li, A Revolução dos Bichos, de George Orwell, e Eram os Deuses Astronautas, que é um clássico também, de Eric von Däniken, e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Esses 3 livros são livros assim que eles são seculares, mas eles revelam tantas coisas profundas sobre esses assuntos, sobre o comando da nova ordem mundial também. Eu dividi a nossa live em protocolos. Por que protocolos? Cada herói eu vou falar sobre um protocolo, porque protocolo, a palavra proto é antes e colo é de cola, grude. Então, protocolo era a primeira página que era colada num livro grego, que vinha o nome e vinha o índice, é o protocolo. E por que protocolo? Porque protocolo veio a ser e acontecer a partir de uma conferência, pequena ou grande, de muitas ou poucas pessoas, que não falava só sobre quem estava fazendo a conferência, mas quem e o que ia reagir à conferência a partir dos que ouvem. Pastor Sandoval, glória a Deus. Seja bem-vindo, meu pastor. Glória a Deus. Então, protocolo
não tem a ver só com o que eu vou compartilhar com você. Protocolo é algo que tem a ver com o que você vai fazer a partir do que eu vou compartilhar. Qual a primeira página que você vai colar nessa nova história com seu filho? Protocolo. Qual a primeira página que você vai colar nesse novo capítulo com seu filho? Então nós vamos começar aqui com o protocolo Superman, ok? Protocolo Superman é um herói incrível, é o primeiro herói criado por 2 judeus. Esses judeus, então você já sabe, o Joel Shuster e o Jerry Siegel, eles eram judeus. Você sabe que a mentalidade de um judeu orbita muito em torno de um Messias, muito mais ele do que nós, porque o nosso Messias Jesus Cristo Yeshua HaMashiach já veio a primeira vez e eles ainda esperam. Vitor Pina, seja bem-vindo, e Márcio também, glória a Deus. Maricélia, shalom, shalom. Irmã Marisaide Escudeira. Então, por isso que eles criaram um herói muito parecido com o Messias, é o Superman. E vamos aqui fazer algumas comparações, vamos ver algumas similaridades entre Superman e Jesus Cristo, certo? Eu já quero dizer para você que qualquer desses vídeos, se você quiser saber sobre algum desses protocolos, você vai no nosso canal Na Pegada de Yeshua, tudo junto, e nós temos vídeos inteiros sobre cada um deles. Então, se você quiser saber mais sobre Superman e a similaridade dele com Jesus Cristo, você vai no vídeo. Nós temos até uma playlistzinha, né? Você vai no vídeo do canal Jesus, Tammuz ou Xangô. Superman, Jesus, Tammuz ou Xangô. Então aí você vai ver como é importante. Irmã Liliana Rebouças, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então vamos lá, as similaridades entre Superman e Jesus. Ele chama-se Kal-El, Jesus chama-se Emanuel. Ambas as palavras têm uma conotação e dentro da composição da palavra o nome de Deus. O nome do pai dele é Jorel, que é um nome derivado de José, que era o pai aqui na terra de Jesus, não é? Irmã Tereza Cristina e alguém Andrade, Heloísa Andrade, glória a Deus. Então, Jesus veio na terra como bebê e Superman também. Superman, ele carrega uma capa vermelha, Jesus carregava um manto vermelho. E essa questão das capas dos heróis, elas totalmente têm influência bíblica, desde o manto de Elias, que era um manto que fazia de fato Elias um super-homem, não um híbrido, mas um super-homem usado por Deus. Elias e Eliseu, eles passaram essa capa, né? Elias passou para Eliseu, e o sobrenatural de Deus foi passado com eles também. Então daí essas capas, os heróis com capas, não é? Thor, tantos heróis com capas, então eles trazem essa influência. Ismael, glória a Deus. Desde já eu não vou interromper, mas só quero agradecer a todos vocês que estão aí firme e forte conosco. Então, a questão da capa vermelha do Superman e do manto vermelho do Jesus. O nome de Superman é muito interessante, o nome comum, Clark Kent, significa pastor brilhante. Olha que coisa interessante, Clark Kent, pastor brilhante. Não é à toa, não é? Esses paralelos e esses alinhamentos são todos jesuscidência, irmãos. Ambos morreram e ressuscitaram. Superman, ele mora em Smallville, significa pequena vila, e a Bíblia trata de Nazaré, onde Jesus cresce, também como uma pequena vila, um lugar pequeno. Superman tem um cachorro branco, Krypton, e Jesus voltará num cavalo branco. E a identidade secreta, o grande amor e a fraqueza é um ponto comum de todos eles, da maioria dos heróis. Jesus teve uma identidade secreta, muitos não o conheceram, não é? Muitos sabiam que ele era Jesus, mas não sabiam que ele era o Cristo, até mesmo João Batista. E Jesus tinha uma fraqueza, como sempre, a igreja dele, não é? Na verdade, a igreja é o grande amor dele, a noiva. A fraqueza é a humanidade, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha a fraqueza de Jesus, entre aspas, né? Foi amar o mundo. Então, todos os heróis têm essas características, né? Moura, Ana Carla Moura,
Glória a Deus. Lidão, estamos juntos. Então, essas características, elas compõem essas similaridades do Superman. E também ele é o jornalista do Planeta Diário, que é um divulgador de notícias, não é? E Jesus é o grande divulgador da Boa Nova, que é o Evangelho. Porém, nenhum dos heróis tem só coisas boas, não é? Existe essa cortina de fumaça, e quando nós vamos ver, não é, abaixo da linha de fundo, a gente vai ver que tão somente Superman não é só esse super-herói parecido com Jesus, que inspira Jesus. Existem também influências em outras culturas que remontam o perfil do Superman. Bem, ele tem o padrão no seu uniforme das cores da bandeira dos Estados Unidos, tem um perfil muito politicamente correto, nas suas características ele é um cristão luterano, não é? Existem outras coisas muito interessantes que eu nem anotei aqui, mas vale a pena, me ocorre. O primeiro ator que fez o Superman, o nome dele também era Christopher Reeve, e um dos diretores de Superman era Christopher Nolan. Então, a gente chama esses crossovers, né, esses alinhamentos são muito interessantes para a gente entender algumas situações, itens subliminares. Então, quem é Jesus na Bíblia? Ou melhor, quem é Superman na Bíblia? Que é representado exatamente por Tammuz. Tammuz está em Ezequiel 8,15, 8,14, né? Fala de Tammuz. Olha como o nome parece, Jesus, Tammuz. Inclusive é o nome de um mês hebraico, certo? Ele é o Superman, representado pelo Superman. Então, na Bíblia, no Antigo Testamento, ele é Tammuz. No Egito, ele é Horus, o filho de Osíris e de Íris. Ele também é representado por Teseu de Atenas. E interessante que o Henry Cavill, que faz o Superman atual, ele faz o Superman e ele faz o Teseu de Atenas, não é à toa. Ele foi contratado sistematicamente para representar o mesmo personagem, o moderno e o arcaico. Teseu de Atenas, o arcaico, no filme Imortais, não é, com o vilão Michael, agora não me ocorre, não é? Mickey Rourke, o vilão Mickey Rourke, não é? E Henry Cavill, ele é também o Superman, não é? Então, muito interessante. Irmão Flávio aí na escuderia, Deus abençoe. Ele também é Tammuz. Tammuz é o mesmo Tammuz, o mesmo Superman babilônico. Ele, em Roma, ele é representado pelo Cupido, que voa e propõe o amor pelas pessoas, que seria um tipo de Cristo. Adonis, o greco-romano, com tanto forte como carismático, Adonis. Em culturas africanas ele é Xangô, e na cultura indiana ele é Krishna, não é? Todos esses são muito alinhados com os poderes, com as capacitações de Superman, com mudanças que estão influenciadas tão somente pelo tempo, mas a influência cultural, o impacto cultural de um Salvador, a proposta é a mesma, não é? E ele é fortalecido também pela cultura heliocêntrica, não é? Superman, ele é fortalecido quando ele recebe força e luz do sol. Então, tem uma mensagem subliminar sobre isso aí, para trazer a cultura, o culto ao sol, não é? Uma proposta heliocêntrica e não geocêntrica, de que a Terra é o centro, né? Isso tem muito a ver com o que nós cremos em relação à teoria da Terra plana. Então, a nova ordem mundial sempre vai trazer heróis que possam ir de encontro a essa teoria, porque a teoria da Terra plana apoia a centralidade de Deus como um criador com sua inteligência, não é? Seu design de inteligente. Então, tem essa questão, não é? E só a nível de informação, a primeira revista do Superman, primeiro HQ, foi em 1938, num período de guerra, um período que Hitler estava começando a tocar terror na Terra, mas nos Estados Unidos estava sendo lançada a revista do Superman. O primeiro filme foi em 1970, e então temos aí os criadores. Esse é o primeiro protocolo Superman.
Vamos agora para o protocolo Mulher Maravilha. Se você quiser, irmã Sara Black, glória a Deus, quiser fazer algum comentário, eu agradeço, e meu irmão Evandro está aqui na assessoria, na escuderia, não é? Pode parecer estranho eu começar e compartilhar o protocolo da Mulher Maravilha com uma cédula de 100. Você vai dizer, não tem nada a ver, o que é que tem a ver? Mas eu vou te mostrar e vou provar aqui que essa cédula de 100, como todas as nossas cédulas aqui no Brasil, tem muito a ver com o protocolo da Mulher Maravilha, certo? Vamos lá. Protocolo da Mulher Maravilha, mais outro herói da DC. A propósito, DC tem a ver com a localidade da Colômbia, não é? Distrito de Colômbia, que Colômbia também é a Mulher Maravilha, não é? Columbia Pictures, você lembra daquela mulher erguendo aquela tocha? Aquela é a Mulher Maravilha. Vamos ver quem é exatamente a Mulher Maravilha em todas as civilizações, não é? Temos também um vídeo no canal Na Pegada de Yeshua, Mulher Maravilha, influência, poder ou feitiço. Então, na Mesopotâmia, ela é a grande Semíramis, a maior figura feminina da antiguidade, Semíramis, não é? Ela também é chamada na Mesopotâmia de Shemiramot, Istá e de Inanna. Na cultura nórdica, ela é Freia, não é? E na cultura babilônica, ela é Astarote. Na cultura greco-romana, ela pode ser representada por Artemis, Astéria, Afrodite, Vênus e Diana. Diana Prince, que é a princesa Diana, não é? Que é a Mulher Maravilha. Eu assisti essa semana, não tinha visto ainda Mulher Maravilha 1988. Muitas referências da nova ordem mundial, todo o tempo aparecendo o Capitólio, a Casa Branca, os obeliscos, sala xadrez, e a Mulher Maravilha com aquele símbolo enorme da águia, que é o símbolo do Egito, é o símbolo de Roma, é o símbolo do nazismo, é o símbolo nas cédulas norte-americanas do dólar, não é? Então, ela aparece muito, é muito falada a mulher que inspira a Mulher Maravilha, no Mulher Maravilha 1984, que é Astéria. Astéria é como fosse o espírito que influencia ela. Lembrando que todas essas palavras são originadas da palavra estrela. Todos os heróis que você já ouviu falar, heróis e heroínas, eles têm origens, nas estrelas. A palavra estrela é extremamente misteriosa. Astar vem de estrela, asteroide, astro, astéria, tudo isso aí está relacionado com a palavra estrela, não é? Então, ela é, na cultura egípcia, ela é Íris, não é? A esposa de Osíris, que vai gerar Horus. Por isso que nós primeiro colocamos o protocolo Superman, que seria na Sagrada Família, entre aspas, né? Seria filho de Mulher Maravilha com Osíris. Quem seria Osíris? A gente vai ver já já. Na Bíblia, ela tem muitas referências. Ela pode ser Naama, a primeira prostituta. Ela pode ser representada por poste-ídolo, por Jezabel, por Lilith, empoderamento feminino, rainha do céu, por Maria, mãe de Jesus, mais uma vez a figura da família sagrada, e a grande prostituta do Apocalipse. Todas essas figuras bíblicas, não é? Principalmente em Atos capítulo 19, quase o apóstolo Paulo vai ser assassinado por causa de Mulher Maravilha, por causa de Diana, porque o apóstolo Paulo deu uma palavra que quebrou a economia de Éfeso, porque as pessoas compravam os ídolos de Diana, e então com raiva eles iam matar o apóstolo Paulo, e ficaram por quase 2 horas falando o nome de Diana, salve a rainha Diana. Então Diana é a mesma Mulher Maravilha, não é? Da rainha das Amazonas. Então, é exatamente essa representatividade tão forte ao longo da história. É a maior representatividade feminina da história da humanidade. É a própria Semíramis, que é a Mulher Maravilha, só vai mudando o nome e reencarnando em outras figuras. Eu vou explicar para você aqui uma teoria que vai ficar fácil você entender como é que eles mudam os nomes.
as empresas, as indústrias de carro, elas têm o mesmo carro e cada ano elas querem lançar o mesmo carro, então eles dão uma roupagem nova no carro com alguns poucos detalhes, o retrovisor ou uma série daquela Plus, e potencializam o preço e vendem mais caro para dizer que é mais novo. É só isso, é a mesma estratégia aqui. Então, ao longo dos anos, os nomes vão mudando, mas é a mesma entidade, é a mesma influência maligna espiritual, só muda o nome, não é? Então, na cultura pop, ela é a princesa Diana, a Mulher Maravilha. Ela é a estátua da liberdade. Ela é Columbia, da Columbia Pictures, que é a empresa de cinematográfica. Ela é essa esfinge das cédulas que eu mostrei aqui. Há muitos anos as nossas moedas têm essa esfinge. Ela também é Olímpia. Então aqui é nada mais, nada menos que a Mulher Maravilha, essa figura feminina aqui, que você talvez nunca soube. Em todas as cédulas nossas ela aparece, certo? E aparece em muitas outras moedas correntes de outros países. A própria Gal Gadot, que é a Mulher Maravilha, interpretada nos dias de hoje, a antiga era a Linda Carter, que é homenageada aí na Mulher Maravilha 1984, no final ela aparece. Gal Gadot, Gadot é uma palavra hebraica para grandiosa, grande. Tananim, Gadolim, grandes dragões. Então, Gadot não foi à toa. Escolheram uma mulher com um sobrenome grandioso, Gadot, uma ex-soldado israelense, uma mulher que sabe de fato manusear as armas e conhece artes marciais, não é? Para fortalecer também o movimento do empoderamento feminino. Na Marvel, não é? Ela assume outras figuras. O maior alinhamento da Mulher Maravilha na Marvel é a Garota Marvel. É tão forte o alinhamento que elas têm o mesmo símbolo, a mesma estrela de 8 pontas. A Mulher Maravilha carrega na sua tiara e a Garota Marvel carrega no seu peitoral. Mas ela também representa na Marvel a Viúva Negra, que é a Mulher Maravilha russa, super armada, tem até os mesmos braceletes. Gamora, em Guardiões da Galáxia, também é essa mulher empoderada. Mirna, minha irmã Mirna, seja bem-vinda, Deus abençoe. A Tempestade, que é a Mulher Maravilha africana, Ororo, que é dos X-Men. A Vampira, a Fênix e a Mulher Invisível no Quarteto Fantástico, e a Feiticeira Escarlate e a Estelar de Novos Titãs. Todas essas são bem representadas pela Mulher Maravilha. Na cultura pop eu poderia citar Frida Kahlo, Simone de Beauvoir e tantas outras, não é? Helena Blavatsky, que todas essas elas são bem representadas pela tal da Mulher Maravilha, não é? E diga-se de passagem, um dos heróis extremamente analógicos, né? E o universo dos heróis faz essa brincadeira de maneira bem agradável, mistura uns heróis super tecnológicos com heróis super analógicos, não é? Para haver esse conforto no roteiro. Por exemplo, qualquer um de nós aqui na nossa casa, a gente gosta de misturar um pouco o super moderno com o rústico, com o antigo. Ou seja, você pode ter uma televisão de tantas polegadas na sua sala, um painel, e você pode ter um serviço de som ali ótimo para a sua TV, mas você pode também colocar um tronco de madeira bem rústico e um vidro por cima que tem esse contraste. Então, essa é a proposta. Isso é PNL, Programação Neurolinguística, Prodict Program. Então, isso acontece demais. Vamos ao nosso terceiro protocolo, o protocolo Thor, não é? Quem é Thor, gente? Por incrível que pareça, em algum momento nas culturas antigas, Thor é o pai do Superman, não é? Vamos ver? Thor é o famosíssimo e o super atual e emergente nos dias de hoje. A gente não entende porquê e ao mesmo tempo entende. Quem estuda a palavra sabe por que Nimrod está vindo à tona hoje. Quem não conhece muito a palavra não sabe. Nimrod é o criador de 7 cidades do Cinear, né? Calné, Babilônia e
Nínive e tantas, Arcádia. Olha, Nimrod é um ser extremamente estranho, hibridizado porque ele adquiriu uma arma sobrenatural, se tornou um conquistador, e Nimrod é o mesmo Thor. Eu já quero lhe mostrar a nível de mexer com o seu impacto visual, né? Quero te mostrar aqui esta estátua, e você vai ver como tem a ver essa estátua que está no centro da Califórnia. Olha aí, ó. Essa é a estátua, deixa eu ver uma forma que tenha menos reflexo. Essa é a estátua do Nimrod, só que com outro nome, com o nome de Gilgamesh. É o Gilgamesh. Olha, só para você ter ideia, a dimensão e a proporção deste gigante, desse ser gigantesco que se tornou hibridizado. Ele está segurando aí nas mãos um leão, como se fosse um gatinho de inspiração, de estimação. Na outra mão, ele tem uma serpente. Olha o tamanho do leão proporcional a ele, certo? É uma estátua antiga que foi replicada de maneira gigantesca lá na Califórnia, certo? E o que tem a ver este Gilgamesh com o nosso herói Thor e com o Nimrod? Vou mostrar mais uma vez, né? Nimrod, na palavra de Deus, vai aparecer em Gênesis capítulo 10, na relação, do verso 7 ao 9, na relação dos filhos de Cush, né? Ele é neto de Noé, ele é filho de Cush. Cush representa a região da Etiópia. Só que ele, em literaturas rabínicas que não estão no Pentateuco, na Torá, mas são literaturas idôneas, ele adquiriu uma arma, que na mão do Thor é aquele martelo, e na mão de cada herói de cada localidade vai variar, uma clava, uma foice, mas é o mesmo personagem. E ele adquire essa arma mágica, ele tem um poder de governo, de persuasão, de carisma. Ele sobe para a região da Mesopotâmia e funda todas essas cidades que eu te falei. Ele sai da região africana de Cush, região da Etiópia, e ele sobe, ele atravessa a região de Israel, Líbano e Síria, e começa a tocar terror e fundar as cidades ali naquela região da Babilônia, Sinear, região do antigo Irã, que é Elão, certo? Aí está o Nimrod, aqui também chamado de Gilgamesh, que é o mesmo Thor, não é? Thor é o nome nórdico, não é? Então nós vemos aí a Sagrada Família se formando no contexto nórdico. Você tem Odin, Freia e Thor, não é? Seria proporcionalmente Osíris, Ísis e Horus, não é? Ou seja, nessa construção dessa família de heróis aqui, Thor seria casado com Mulher Maravilha e o seu filho seria o Superman, não é? Que é a representação do Cristo, que no Egito ele é Horus, que é o filho de Osíris com Íris. Aqui na América do Sul, Thor é Tupã, né? Nós já estudamos a cultura dos nossos indígenas. O deus do trovão chama-se Tupã e ele também tem uma clava, não é? E na cultura babilônica ele é Marduk, na cultura romana ele é Hércules, na cultura egípcia ele vai ser Osíris, e eventualmente também ele pode ser Tamuz, porque há uma confusão quando você vai estudar sobre Semíramis, sobre Nimrod e Tamuz. Quando Nimrod morre, Semíramis fica grávida e nasce Tamuz. Ela diz que ela ficou grávida de uma entidade que era a encarnação de Nimrod, e quando Tamuz cresce, ela vai se relacionar com ele como marido. Então, tem esse rolo aí, só para trazer dualidade e confusão em relação à família sagrada, que seria José, Maria e Jesus, não é? Então, é obra do diabo, desde que Deus proferiu aquela palavra profética em Gênesis 3,15, que ia levantar alguém que ia ser da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Então, todos os expoentes, o servo de Deus, ele vai tratando de perseguir, de retalhar, não é? Então, na cultura
Suméria, ele é Ninurta. E na cultura africana, ele é Xangô, que no sincretismo religioso ele é São Jorge, não é? São Jorge não tem um machado, mas São Jorge tem uma lança, não é? Então, e ele é esse mesmo, na Mesopotâmia toda, ele é esse Gilgamesh. É ele aqui, ó, esse grande conquistador, que é uma literatura paralela bíblica, não é? Que também outros atribuem a An-Rafael, que é um espírito de Nimrod que vem guerrear ali naquela guerra de Gênesis 14, de 5 reinos contra 4, é uma guerra, a primeira grande guerra mundial, na verdade. E Abraão vai batalhar, e quem vai vencer Thor na Bíblia é Sem, o filho mais velho de Noé, que é o mesmo personagem para Melquisedeque, que vai aparecer logo no final daquela guerra para abençoar Abraão. E é por isso que Abraão dá dízimos para ele e adora e reverencia, melhor dizendo, Melquisedeque, que é a figura de Jesus, mas também é a figura de Sem, que é o filho mais velho, daí vem a palavra semita, o filho mais velho de Noé, que vem a vencer e subjugar Nimrod. Tem literaturas paralelas que dizem que Nimrod comentou que ia queimar Abraão, porque Abraão saiu da região de Ur dos Caldeus, que era a região que Nimrod tinha fundado, e Abraão abriu mão de adorar os deuses. Então, Nimrod tinha uma rixa com Abraão. Mas essa é uma história para uma outra live, né? Senão não dá tempo. Na cultura pop, ele é o Kratos, do deus da guerra, do game estourado aí, né? Esse game muito conhecido. O Kratos, ele não tem um martelo, mas ele tem um machado, né? Então nós vemos aí como tem essa variação, né? São duas espadas que ele usa também, né? E então existem essas variedades nas armas, mas é a mesma entidade, a mesma personalidade aí, não é? E Rodrigo Willis, é o mesmo Ulisses, né? Rodrigo Ulisses está demais, viu? Ali, alguém comentou sobre Loki, 1972. Na cultura pop, ele é Kratos também, não é? Do deus da guerra. E ele era celebrado, Nimrod, que é o mesmo Thor, na Saturnália. Saturnália era a festa romana de Saturno. Saturno é uma corruptela da palavra Seitã, que é a mesma Satanás, que é a mesma palavra para Titã, tá certo? Então, ele era celebrado mesmo na Saturnália como uma entidade, né? Nimrod era o caçador, representando um mau pastor, e Jesus se autodenomina o bom pastor. Ele diz no capítulo 10 de João, eu sou o bom pastor. Ele é o oposto de Nimrod, que é o caçador, o matador de animais. Jesus é o preservador de animais, certo? Então, o primeiro protótipo do anticristo é Nimrod, que é o mesmo Thor, não é? Então, ele busca a primeira coroa, ele é o que primeiro bebe sangue de animais, porque Deus liberou para Noé comer animais, mas não com sangue, nem com os animais sufocados, porque o sangue é a vida. Mas Nimrod não levava nada disso a sério, não é? E também ele foi o primeiro a levantar a idolatria coletiva e a Torre de Babel. Esse é o protocolo Thor, não é? Que Thor, então, tem essa representatividade, esse alinhamento muito forte com Nimrod. Vamos ao protocolo Aquaman. Aquaman, ele é um herói da DC e o herói paralelo a ele na Marvel é o Príncipe Namor. É um dos antigos heróis da Marvel, Príncipe Namor, e está vindo à tona também com novas franquias, né? No mundo subaquático, o Aquaman, ele é o rei de Atlantis. Então aí já abre um parêntese enorme para a Atlântida, não é? E é uma das civilizações antigas que sumiram, bem como o reino Tartário e Lemúria, esses reinos antigos que eu acredito que todos existiram e por causa de cataclismas e situações eles foram sumindo. Trabalhar de Deus mesmo, o próprio dilúvio também, enfim. Então ele representa o rei dos 7 mares e o rei das profundezas, enquanto no mundo subaquático ele é o rei de Atlantis, aqui na superfície ele é um herói
que faz parte de uma liga chamada Liga da Justiça, entre outros, junto com o Superman, com o Batman, a Mulher Maravilha. Mas ele tem um nome aqui na Terra, ele é um híbrido. A mãe dele é Atlanta, tem relação com o pai dele, que é ser humano normal. E nasce, então, Arthur Curry. Ele tem esse nome de Arthur. O rei Arthur também é outro que precisava a gente ter uma live só sobre ele. Tem muito mistério com esse rei da Inglaterra, muita simbologia, e ele tem exatamente o nome de rei. O rei Arthur. Ele é casado com Mera, e na cultura grega, Aquaman é Poseidon. Na cultura romana, ele é Netuno. Na cultura bíblica, ele é Dagon. Lembrando que em hebraico a palavra peixe é Dag, então tem tudo a ver, Dagon, né? E você sabe essa passagem de 1 Samuel, capítulo 5, é um capítulo todo só para mostrar a derrota de Dagon, a derrota de Aquaman diante da Arca da Aliança. Então estava o Aquaman lá no templo de Astarote, né? Os filisteus, o deus maior dos filisteus era o Aquaman, que é o Dagon, e a arca foi colocada diante da grande estátua de Dagon, e o texto diz que amanheceu o dia e a estátua estava caída diante da arca, com os braços e a cabeça quebrada do tronco. Por que não fala pernas? Porque a figura da estátua era metade homem e metade peixe. Então, da cintura para baixo era peixe, não é? Um ser hibridizado. É o híbrido daquela leva de Gênesis 6 que teve essa dissidência para a água, não é? Uma sereia. Exatamente. Daí, pegando o gancho que o irmão falou aqui, daí que vem toda essa cultura, né? Existe uma outra heroína que é aquática, da Marvel, que é pouco falada, que não aparece, que é a Marina. Ela é tipo uma sereia, um ser aquático. Tem a Pequena Sereia, da Disney. A Forma da Água é uma outra franquia que ganhou, foi premiado. Luca, eu fiz um vídeo no canal Na Pegada de Exu sobre Luca, você tem que ver se você quer proteger seus filhos. Muito sério. Luca é um monstro marinho, ele é híbrido. Na terra ele é um menino, na água ele é um monstro marinho, e no fundo do mar ele é um pastor, e está entediado por ser pastor, por essa vida de igreja. É muito interessante você notificar. A Maldição da Sereia, Piratas do Caribe e até mesmo o antigo aquático do He-Man, todos esses são alusões a Aquaman, a Dagon, esse Deus que é o pai de Baal. Na Bíblia ele é o pai de Baal. Olha como é séria essa entidade que é representada pelo Aquaman. Então, Hollywood tratou de pegar um personagem e contratar uma das maiores franquias, que é o Jason Momoa, que fez o Conan o Bárbaro, um homem bonito, alto, carismático e transgressor, rebelde por natureza, não é? Bebe e gosta de farras no filme Liga da Justiça e no próprio filme do Aquaman. Ele é esse cara que gosta de transgredir, sabe que tem um DNA acima do normal, então não tem problema de perder noite, de beber, de tocar terror. Esse é o Aquaman, que na Bíblia é Dagon, que foi derrotado pela glória da presença de Deus na Arca da Aliança. Aleluias. Ele tem como sua arma principal um tridente, não é? Tem uma capacidade de nadar fora do comum, se comunicar com os animais. Nós tivemos um ministro da palavra aqui na igreja, Frank Vega, que testemunhou que na África, quando ele foi, ele teve com irmãos lá que estavam com medo quando eles passaram de jipe perto de um lago, e ele perguntou aos irmãos porque eles estavam com medo, e eles falaram que eles tinham visto sereias saltando e fazendo um barulho sonoro com a voz, e eles estavam com muito medo, aceleraram para passar longe do lago, com medo desse ser aquático ali em um rio africano. Então, irmãos, nós temos também algo muito interessante, um alinhamento muito interessante em uma das franquias mais estouradas de Hollywood, que fala de um anti-herói, Hellboy. O parceiro de Hellboy é um homem aquático, é um peixe. O nome dele é Abraham Sapiens, o nome de Abraão. Por que será, hein? Nós sabemos, irmãos, que existem muitas propostas, pratos de lentilha de Hollywood para danificar a autenticidade da palavra,
para confundir, trazer confusão, trazer dualidade. Um homem como Abraão que teve 10 altares, não é? Então coloca o nome de um híbrido, Abraão, não é? Que é tão incomum. Então esse é o protocolo Aquaman, que você sabe aí o que você vai fazer diante de algum ponto de contato, algum objeto que você tenha com seus filhos. Mais adiante eu vou aconselhar você no final dessa live como você vai tratar com os filhos que você já sabe, que já conhece todo esse universo, o que fazer, não é? Aguarde. Vamos ao protocolo Homem de Ferro, também tem uma referência forte na palavra, né? Homem de Ferro, herói da Marvel, um dos líderes, dos principais dos Vingadores, não é? Avengers. E o Homem de Ferro, ele já começa com o nome dele na vida real, né? Tony Stark. Esse sobrenome Stark é muito suspeito. É a junção, é o híbrido da palavra Star, que é estrela, e Ark, que é arca. Stark, não é? Então nós vemos aí que são duas figuras muito misteriosas. A própria Arca da Aliança, que para nós a gente sabe que representa, não é? Arte ao Léo está na área aí, é? Sim, muito bom. A Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, mas é uma marca muito conhecida norte-americana, Stark, não é? Não é à toa, existe um mistério muito profundo nessa palavra híbrida, Stark, que é estrela, e Ark, que é arca. O nome dele é Tony Stark, ele é um gênio, filântropo e milionário, como ele mesmo fala, não é? É gênio mesmo, e ele representa os heróis desse segmento da altíssima tecnologia. Na Bíblia ele é Tubal-Caim, ele é neto de Caim, filho de Lameque, o primeiro bígamo da Bíblia. Ele é filho da concubina Zilá, não é? Grava esse nome, Zilá, significa sombria. Então nasce Tubal-Caim. Tubal significa misturado, condimentado, ou seja, misturado, condimentado com a letra de Caim, que Deus colocou uma letra e Deus mexeu no DNA de Caim, e Caim deixou de ser um ser humano, não é? Ele já tinha uma natureza caída, misturada, e ele se tornou um homem, se tornou um ser misturado, né? Então a palavra Tubal significa condimentado com o DNA de Caim, né? Esse é o Homem de Ferro bíblico, Gênesis 4:22, quando diz que ele recebeu a ciência, capacitação para manipular o bronze e o ferro para forjar armas, não é? Assim como Tony Stark forjou uma armadura de ferro, na qual ele é a própria arma, uma arma extremamente letal. Hoje em dia na mídia tem um homem que é atribuído como Homem de Ferro, é o Elon Musk. Elon Musk, ele é um bilionário, um homem que já não tem mais onde colocar dinheiro. Ele é o dono da empresa Tesla, dos carros eletrônicos. Até 2030 ele tem o projeto de varrer os carros movidos a combustível, e na Europa toda só ter carros elétricos. E ele é extremamente vaidoso, como o Tony Stark é, extremamente excêntrico. Colocou o nome de um dos seus filhos XXA12, significa o nome de um dos aviões dele, e o último A é de arcanjo, não é? Tem todo um código, o nome de um filho ele colocou esse código aí, não é? O fiel escudeiro de Homem de Ferro, de Tony Stark, é Jarvis, não é? É uma inteligência artificial que ele conversa dentro da sua armadura, que significa lança pontiaguda, né? Vem de Gervásio, né? São Gervásio. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui o alinhamento muito forte. O Homem de Ferro bíblico é o Tubal-Caim, um homem violento, um homem assim belicoso, literalmente o pai das armas na história da humanidade, né? Nós alinhamos com o Batman da DC, né? Distrito de Colômbia, DC significa, e Batman também é um gênio estrategista, não gênio, mas um grande estrategista, filântropo, milionário também,
e a ênfase do Batman é em tecnologia. Como muitos heróis, ele é órfão desde a infância, também chamado de Cavaleiro das Trevas, e foi o homem que fez Superman sangrar na franquia Batman vs Superman. E aí tem uma analogia muito forte, o Cavaleiro das Trevas fazendo o Salvador do mundo sangrar, né? Ele faz Superman sangrar, é muito sério. Exatamente, Bruce Wayne, Flávio. Esse Bruce Wayne, ele é um homem que é chamado o homem morcego, mas a sua esfinge, a sua sombra forma muito mais uma figura diabólica, não é? Então eu não vou falar muito sobre o Batman, porque falando sobre o Homem de Ferro já há uma analogia mais ligada à Bíblia, e o Batman é um herói mais moderno. Ele é a antítese de Superman. Superman atua de um modo geral de dia, e o Batman ele é noturno. É muito difícil você ver o Batman atuando de dia, ele é notívoro. Protocolo Pantera Negra. O Pantera Negra, ele é o rei de Wakanda, ele recebe esse reinado por herança, o pai dele falece, e Wakanda é uma região da África Setentrional na ficção, e Wakanda possui um super metal, um super artefato chamado vibrânio, e é do vibrânio que é feito o escudo do Capitão América, e ele é inspirado, ele recebe poder a partir de uma deusa egípcia, não é? Bastet. Bastet é a figura de um gato egípcio, e ela deixa como fosse uma bênção, entre aspas, né? Uma bênção para essa região e essa genealogia de líderes de Wakanda. Na verdade, Pantera Negra, o nome dele é T'Challa, que significa batalha, guerreiro, um batalhador, não é? E ele rei de Wakanda, que significa poder, o que é nosso por direito, e significa também adoração à natureza. Wakanda, esse país, não é? O que é nosso por direito e adoração da natureza, e também poder mágico interno. São três, eu pesquisei, três significados para Wakanda: poder mágico interno, o que é nosso por direito, e adoração da natureza. Algo muito interessante que tem aí um crossover, uma coincidência muito forte entre a flor da vida, da ressurreição de Pantera Negra, e a flor da ressurreição de Sweet Tooth, não é? Essa série bombada aí da Netflix. O garoto, sem querer dar spoiler, né, mas já dando, o garoto cai em uma região que ele poderia morrer, mas ele está num jardim de flores da mesma cor, do mesmo tom, mesmo formato da flor do Pantera Negra, que ele ressuscita. Aí também tem uma analogia a Jesus como Superman, né, que morre e ressuscita. Aquela flor roxa, ela é única, ela é endêmica de Wakanda, porque quando cai esse meteoro que é liberado por Bastet, que é a deusa egípcia, então a flor, aquele vegetal, recebe essa influência sobrenatural, aí muda de cor, fica roxo, assim como também há uma analogia bíblica da rosa de Saron com Jesus, que é uma flor que quando se toca nela, ela muda de cor e fica vermelha. Essas são as referências do protocolo Pantera Negra. Protocolo Flash, não é? Flash também é um herói da DC, talvez esse é um dos heróis que tem mais alusão bíblica, não é? Então, The Flash, ele é um velocista, em grego ele é Hermes, não é? Na cultura grega. Na civilização romana ele é Mercúrio, ele é citado, a palavra Hermes já era um nome bem comum nas épocas dos apóstolos, e o apóstolo Paulo vai mandar uma saudação para um cooperador da igreja de Romanos, chamado Hermes, está lá em Romanos 16:14, mas o apóstolo Paulo também vai ser chamado de Mercúrio, no capítulo 14 de Atos. O apóstolo Paulo, 14, verso 12, o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, ele opera sinais sobrenaturais e prega a palavra, então ele é chamado de Mercúrio, e ele se revolta, ele repreende aquela atitude dos adoradores de Lida, porque ele não quer ser chamado de Mercúrio. Por que será, hein? Porque, na verdade, o nome de todos os planetas são nome de demônios. Saturno, Vênus, todo nome de demônios.
Então eles estavam querendo adorar Paulo como Mercúrio e a Barnabé como Júpiter, porque Barnabé era o grandalhão, não é? E Paulo era o menor e o que falava. Então, na cultura, na mitologia grega e romana, Hermes, ou Mercúrio, é o homem da palavra, que comunica, que demarca as localidades, que fala todos os idiomas, que conduz as pessoas para o barco, para atravessar o rio da morte, não é? Um acréscimo que na palavra Deus chama os anjos de estrelas. Sim. E os planetas são estrelas errantes. Estrelas errantes, exatamente. Isso. Planetas, quem quiser estudar sobre o planeta Luz da Palavra vai ver que não é nada disso que a gente aprendeu na escola. Planetas são demônios, não é? Então, na Bíblia, no Antigo Testamento, Azael, ele é o verdadeiro The Flash, que existiu de verdade. O nome dele é Azael, significa feito por Deus. 2 Samuel 2,18, a Bíblia diz aqui, ó, Azael, ligeiro de pés como a gazela. Então vamos imaginar aqui, uma gazela, ela compete em velocidade com um guepardo, que corre 120 km, e ela vence em resistência. Vamos diminuir, vamos dizer que a gazela corra 100 km, 110 km por hora. Esse rapaz aqui, o The Flash bíblico, Azael, corria mais do que cavalos. Ele venceu numa corrida de cavalos com bigas, com carruagens, com muitos cavalos. E ele foi parado com uma flecha. Abner, que era um dos valentes de Davi, mata Azael. Azael está sempre na lista encabeçando os valentes de Davi, porque ele era especializado, ele era velocista. O verdadeiro The Flash morreu assassinado, atravessado com uma lança. Está lá em 2 Samuel 2,18. E o seu uniforme não é à toa que é vermelho, o uniforme do Flash, porque essa é referência a Mercúrio, não é? Esse herói, tanto citado como Hermes, como Mercúrio, como Azael, ele é citado em várias partes da Bíblia, não é? E ele é o mais engraçado da Liga da Justiça, não é à toa, mais divertido, porque no personagem de Hermes, o grego, e Mercúrio, ele é um sátiro, ele gosta de brincar com mentiras e verdades, ficar entre o bem e o mal. Esse é o Hermes grego e romano, mas o Hermes bíblico era um dos heróis de Davi, não é? Esse é o protocolo Flash. Desculpe, irmãos, se eu estou um pouco acelerado, porque eu não quero que vocês fiquem sem o material que nós pesquisamos ao longo dessa semana, que eu sei que vai despertar vocês aí. Irmã Clícia, glória a Deus, glória a Deus. Ah, minha tia Davina, glória a Deus, tia Davina, um beijão, saudade, lá de Paragominas, lá do extremo norte do Brasil, glória a Deus. Shalom, minha tia. Então, protocolo Capitão América. Protocolo Capitão América é muito interessante. De todos esses heróis, é o que está mais aproximado assim da postura cristã, não é? E ele representa a massa cristã conservadora, não é? Ele representa princípios morais, de moral e de boa conduta. É um soldado de elite, e uma das características dele é que ele não aceita palavrão. Ele é o líder dos Avengers, não é? E ele não aceita palavrão. Quando o Homem de Ferro solta algum palavrão, e ele é ridicularizado, não é? Como qualquer um de nós, como cristãos, não é? Quando nós... olha o velho Kim do Carmo aí, ó. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Kim, o Anderson. Então, todas as vezes que a gente está no meio de alguém que solta um palavrão, a gente fica incomodado. Se a gente tem um tipo de liberdade, a gente repreende. Então, esse é o Capitão América, não é? Ele carrega em si... é o protótipo da América, do patriotismo, né? Ele carrega a bandeira norte-americana no seu corpo. Quero dizer que na Marvel também existe o Capitão Britânia, que carrega a bandeira da Inglaterra como um uniforme, né? O Capitão América, ele é alterado geneticamente. Ele é o inimigo número 1 do nazismo. Ele foi criado no período da Segunda Guerra Mundial. Ele tem um inimigo chamado Caveira Vermelha, que é uma alusão paralela a Hitler, não é? E é como fosse uma mensagem subliminar ali. E o Capitão América é esse herói que foi criado para agradar
e para cativar as massas cristãs, que naquela época nos Estados Unidos, ali final da década de 40, chegando na década de 50, era muito forte, principalmente o Bible Belt, né, que é o cinturão bíblico norte-americano, aquela região ali de Texas, Tennessee, Dallas. Esse é o protocolo Capitão América. É muito parecido a origem dele com a do Wolverine, que eu vou falar mais adiante. Protocolo Hulk. Quero dizer para vocês, irmãos, ser sincero, eu não acredito que Hulk é um nome. Para mim, Hulk é um acróstico. HULK é um acróstico que não consegui ter revelação, não vou inventar também. Louvado seja Deus, o pastor Edivaldo lá de Aracaju, da Shalom Aracaju também, entrando em contato conosco, enviou um vídeo também, e ele tinha falado conosco que ia estar cooperando, graças a Deus. Então, exatamente, Caveira Vermelha, Flávio, está relacionado com um dos inimigos número 1 do Capitão América. Aqui no protocolo Hulk eu falava que o nome Hulk é um acróstico, né? Para mim a letra K tem a ver com Kingdom, com reino, não é? E eu só consegui só ter um entendimento mais da letra U e da letra K, que U eu acho que é United e a letra K é Kingdom, mas para mim é um acróstico, é um mistério, é uma comunicação do ocultismo aí, da maçonaria e da nova ordem mundial. Ele é um gigante verde que amplia a sua fúria com a ira. Então, só em ele ser gigante já sabe que tem muito a ver com esse contexto desses seres que virão à tona no final dos tempos, assim como Jesus fala que a segunda volta dele será como nos dias de Noé. Não é? Então, a segunda volta do Senhor está se aproximando e virão à tona de fato, de muitas maneiras, seja tecnológica ou espiritual ou hibridizada, esses gigantes, não é? E ele, na mitologia grega, Hulk é o Hércules também. O Thor representa o Hércules, mas o Hulk também representa o Hércules, super força. Ele também, na mitologia romana, ele é o Júpiter. Por isso que chamaram Paulo de Mercúrio, Flecha, e chamaram Barnabé de Júpiter, porque Barnabé com certeza era muito grande, alto, não é? Em relação a Paulo, que significa pequeno, baixinho, não é? Então, Júpiter representa Hulk também, é o maior planeta, entre aspas, do sistema solar. Então, também ele é representado na Bíblia como Sansão. E eu posso afirmar com certeza que o Hulk foi criado, inspirado no Sansão, porque só quem colecionou revistas em quadrinhos, eu e meu irmão, chegamos a ter centenas de revistas em quadrinhos na nossa adolescência. Irmãos, eu não entendia porquê, hoje eu entendo. Na nossa adolescência, nós pesquisamos e líamos e devorávamos essas revistas em quadrinhos. Na década de 80 eu já sabia o que era telecinese, teletransporte, não é? Telepatia, essas expressões que para muitos estão aprendendo agora com as franquias em filmes, mas a gente já lia na revista. E o que a gente vê nos filmes hoje, a gente já vivenciou na revista na década de 80. Então, nas revistas em quadrinhos do Incrível Hulk, ele tinha um parceiro, que era o seu terapeuta. O nome dele é Dr. Sansão, Doc Leonard Sanson. E sofreu o mesmo acidente com raios gama do Incrível Hulk. Seu maior parceiro é Doc Sanson, Dr. Sansão, certo? Então, é um alinhamento para mostrar exatamente de onde foi tirada a inspiração do personagem. O nome a gente não pode dizer, mas o personagem é inspirado em Sansão. Inclusive, Doc Sanson, ele também tem os cabelos verdes. O efeito gama influenciou nos cabelos dele. É muito forte, não como o Hulk, não é? Então, tem esse efeito da dualidade aí nessa parceria de Hulk com Doc Sanson. Se você quiser pesquisar o Hulk bíblico, que é o Sansão, inclusive ele entra para a galeria dos Heróis da Fé, Hebreus capítulo 11, mas você vai pesquisar Juízes de 13 a 16, é uma saga, a saga do Sansão. Nesses 4 capítulos é muito interessante, um dos personagens mais carismáticos da Bíblia, Sansão, que hoje se traduz na cultura pop como Hulk, não é? Outro alinhamento interessante é que o Hulk, como um cientista fracote, ele tem o nome de Davi. Ele é David Banner. Então, em uma pessoa só,
tem dois arqui-inimigos da história, Davi e Golias, o gigante. O pequeno Davi com o gigante, contra o gigante Golias. Então, uma só pessoa, o David, ele é fraco enquanto ser humano, e quando ele fica hibridizado, ele se torna um gigante. Então esse... O apelido do Hulk é Golias Esmeralda. Sim, bem lembrado. Evandro está lembrando aqui que o apelido do Hulk é o gigante Esmeralda, né? Golias Esmeralda. Bem específico, né? Não é à toa, não é? Então, nós vamos entrar aqui, só en passant, por causa do horário, sobre o protocolo Homem-Aranha, não é? Homem-Aranha nós não temos uma referência bíblica, não é? Mas nós sabemos que o Homem-Aranha foi criado para alcançar as massas de uma maneira carismática muito forte, talvez o herói mais carismático entre ele, Superman e Batman. O Homem-Aranha, ele é marcado por muito humor, um humor adolescente, não é? E ele é um órfão, como Batman, ele é um órfão precocemente, é criado por seus pais, seus tios, não é? Tio Ben e tia May, não tem dinheiro, é tímido com as mulheres. Então todo esse conjunto de detalhes faz com que o Homem-Aranha tenha uma baita de um carisma, não é? Agora é interessante lembrar que em vários episódios do Homem-Aranha terminam em funerais, e a maioria dos vilões do Homem-Aranha, eles têm problemas com esquizofrenia e possessão demoníaca, não é? A exemplo de Duende Macabro e Dr. Octopus. Então existe uma simbologia muito forte, um easter egg, né? Queria falar sobre algumas expressões do mundo dos heróis, pelo menos 3 expressões. Quando você ouve falar de teamwork, que significa trabalho em equipe. Quando você ouve falar de easter egg, é como se fosse um ovo escondido, uma mensagem subliminar escondida. E o próprio crossover, que é o maior crossover da história cinematográfica, foi Avengers Ultimate, né? Onde os Vingadores se reúnem com vários heróis. Então isso é um crossover. E o teamwork é esse trabalho em equipe. Esses são os protocolos Hulk e Homem-Aranha. Vamos ver aqui o protocolo X-Men. Poderia fazer de cada um dos X-Men, mas o tempo não permite, então eu vou falar de um modo geral assim, sobre essa equipe. Nos quadrinhos na década de 80, eles eram chamados de os fabulosos X-Men, não é? Então várias foram as formações das equipes. Eu vou tentar relacionar aqui pelo menos 10 entre as equipes antigas e as novas, não é? E o que representa X-Men? X-Men é o Homem X, não é? O Homem X representa assim a superação do Homo Super sobre vencendo o Homo Sapiens. Então o Homo Super, que é o mutante, o homem em mutação, superando o ser humano criado por Deus, que é o Homem Sapiens, Homo Sapiens, não é? Então nós vemos que o X-Men é uma franquia, é uma equipe criada com múltiplas nações, múltiplas nacionalidades para agradar as massas, cada um com a sua característica. Então você tem Wolverine, é um canadense, não é? É um carismático do Canadá. Wolverine significa carcaju, um animal extremamente violento, pequeno, mas muito valente, que não recua de animal nenhum, não é? E tem aquelas garras grandes. O Wolverine, ele foi alterado geneticamente, foi colocado placas de adamantio, que é um supermetal tipo o diamante ou o vibrânio, né? Um mineral muito resistente, digamos assim, não é? O Wolverine também tem o nome de um dos apóstolos, apesar que é comum, não é? James Logan, não é? A filha do Wolverine, que é a Laura, na franquia Logan, ela carrega todo o tempo a camisa do unicórnio com o arco-íris, que é uma história muito forte sobre o universo LGBT. E depois nós vamos ver a Tempestade, que eu já falei um pouco dela. Ela é oriunda do Quênia, na África, uma heroína africana. Ela é a encarnação de uma deusa, não é? Todas as pessoas que têm a encarnação daquela deusa têm os cabelos brancos e os olhos azuis e dominam a questão climática, não é? Cíclope é uma referência, é norte-americano, é uma referência aos gigantes antigos de Creta, os cíclopes, que tinham um só olho. Colossus, ele é uma homenagem a Peter Rasputin, por isso que o nome dele é Peter Rasputin,
o Colosso. Ele é um blindado, ele consegue ficar blindado com o metal, sua pele de metal, e ele é uma referência a Peter Rasputin, que foi um bruxo que influenciou totalmente na realeza russa, nos tempos imperiais, foi envenenado e não morreu, várias vezes foi vítima de tentativa de homicídio, mas ele não morria. Então o Colosso é essa referência a esse bruxo resistente, a esse homem duro de morrer da Rússia. O Fera, que é o Henry McCoy, é a mistura entre o homem, a sabedoria humana, a mentalidade, a tecnologia e a besta, né? E por isso Fera significa besta, mas é altamente inteligente, tecnológico, alterado no seu DNA. A Vampira também é uma referência muito forte de um ser que remonta desde os tempos bíblicos de Caim, não é? E os Amalequitas, que também, Amalequita significa chupadores de sangue. Então a Vampira é essa, exatamente, os filhos de Lilith, né? A oriunda dos filhos de Lilith, íncubos e súcubos. Esse é outro assunto que dá uma outra live. A Fênix, né, também, que é esse ser mitológico que morre e ressuscita. Ela tinha apenas o poder de telecinese, mas evoluiu, a Fênix. O Noturno, olha, eu quero chamar a atenção sobre uma luta na franquia contra Apocalipse, de Noturno com Anjo. Veja só, um personagem que era o vilão, com toda a indumentária de anjo, mas que estava atuando como um demônio. E um personagem que era um demônio, que é Noturno, fazendo a oração do Pai Nosso na franquia número 2 de X-Men. Olha como é que essa confusão vai acontecer na mentalidade de uma criança. O demônio é bom, o anjo é ruim, o demônio ora ao Pai Nosso, e o demônio é mansinho e é carismático, e o anjo é endemoniado. Como é que nós vamos imaginar isso na mentalidade de uma criança? Não é? É muito complicado, irmãos, para os nossos filhos fazerem essa decodificação, não é? O Noturno, um ser, ele é alemão, Kurt Wagner, ele trabalhava num circo, era escravo de um circo de horrores, e ele é resgatado por professor Xavier, que é um cadeirante, não é? Tem essa fraqueza, mas é um super telepata, nível 5, então ele traz aí a figura da inclusão das pessoas que têm alguma deficiência física e torna-se extremamente carismático. E tem também o Gambit. Gambit é um francês, né? Fala vários idiomas, é um francês que domina cartas explosivas e cartas aí, é uma figura muito interessante de um sátiro, não é? A Bíblia fala do sátiro, esse ser hibridizado também, que gosta de brincar com as pessoas, de zombar das pessoas e aprontar ciladas para as pessoas. É a figura do Gambit, francês. Mancha Solar é um brasileiro X-Men. Para muitas pessoas que não sabem, Sunspot é brasileiro. É uma pena que na franquia ele não foi colocado negro, moreno, porque originalmente nos quadrinhos, desde o final da década de 80, começou a aparecer Sunspot, ele era um brasileiro negro, e na franquia não colocaram ele negro, mas originalmente ele é preto, ele tem muito a ver com nosso Brasil. Então Estrela Solar, Mancha Solar, Sunspot, é um X-Men brasileiro, originalmente brasileiro. Ele aparece nessa última leva dos novos X-Men, não é? Ele é bem jovenzinho. E aí nós vamos ter também um dos spoilers mais terríveis que tem, vamos dizer assim, dos easter eggs mais terríveis e das mensagens subliminares mais terríveis dos X-Men, é que o vilão número 1 do X-Men, ele é um judeu, gente. Isso aí não é normal. Isso aí não é uma coincidência. Magneto é judeu. Eric Lancher. Então, como é que o maior inimigo, como é que uma criança cresce e admirando o X-Men e vendo que o maior inimigo de X-Men ele é um judeu? Qual o propósito disso tudo? Isso é antissemitismo. É uma maneira de semear a antipatia ao judeu através de uma franquia como essa. Você não vai ver herói judeu nenhum. O único que tem judeu é o pior dos vilões.
não é? Falando sobre outras arqui-inimigos de X-Men, para fechar o protocolo X-Men, sentinelas, é uma referência direta dos anjos caídos, sentinelas gigantes que os X-Men destroem. Clube do Inferno, também é uma referência a uma ordem maçônica, Clube do Inferno. Arcade, da Arcádia, uma cidade fundada por Nimrod, mas que tem um personagem Arcade, que ele brinca, coloca os X-Men dentro de uma caixa de jogos. E um muito esperado aí, que a qualquer momento, quem conhece os quadrinhos desde a década de 80 e mais antigos, sabe que a qualquer momento vem uma das maiores franquias que vai fazer mais sucesso: X-Men versus Tropa Alpha. A Tropa Alpha é uma equipe quase que essencialmente canadense, vai mostrar ali a competitividade do Canadá com os Estados Unidos, a parte também francesa do Canadá. Então, você talvez não sabia, mas desde a década de 80 que já existe o primeiro herói gay. O nome dele é Estrela Polar, ele faz parte dessa equipe de vilões, de inimigos do X-Men. Estrela Polar é o primeiro herói gay, ele fala francês, ele é da parte francesa do Canadá. Nessa mesma equipe da Tropa Alpha tem o Shaman, que é um bruxo, tem o Vindix, que carrega a bandeira canadense, é o Vingador, também é uma referência bíblica muito forte, Vingador, e o Sasquatch. Sasquatch é o chamado Pé Grande, que é uma lenda, entre aspas, na verdade para mim é uma realidade norte-americana, e no Alasca e no Canadá. Ele é um dos seres híbridos que sobreviveram aí, né, do passado, dos gigantes que sobrevivem. Ele é um ser bem avermelhado, alaranjado, o Sasquatch. Ele tem mais uma feição de ser humano, mas ele é muito peludo, né? E essa lenda tem no mundo todo, né? Do Yeti, do Sasquatch, do Pé Grande, todo, só muda o nome. E o Selvagem, que é um tipo um ser paralelo, alterado, como o X-Men Wolverine. Então essa equipe que é vilã contra X-Men, ela vai fazer muito sucesso e ela está muito ligada a seres bíblicos, né? Tropa Alpha. Vamos já chegando quase ao final da nossa live, mas eu queria citar alguns anti-heróis, né? O fenômeno anti-herói é incrível, traz uma confusão terrível para os filhos, né? Se você parar para pensar, quando você estuda a genealogia dos heróis, principalmente dos X-Men, você vai ver que há uma confusão entre herói e vilão, entre Deus e demônios. Porque, por exemplo, a vampira, o Noturno, que é herói, e a vampira, que é vilã, a vampira, que é heroína, e a mística são parentes, não é? O filho de Professor Xavier, o irmão do Professor Xavier chama-se Caim, não é? É o fanático, não é? Então, nós temos assim, nós temos uma mistura muito grande nas genealogias, não dá para saber quem é herói e vilão, que é justamente essa cortina de fumaça que traz confusão para as crianças, não é? Então, nós temos como anti-heróis aqui o Loki se tornando anti-herói. Loki hoje é uma franquia estourada, não é? E se tornando um anti-herói, evoluindo de um vilão para um anti-herói. Hellboy, que é um anti-herói clássico, não é? Hellboy, irmãos, significa menino, garoto do inferno. E Hellboy é um demônio, não é? É um demônio que luta contra o demônio. Como é que a criança vai discernir o bem e o mal? Ele luta contra Samael. Então, Hellboy é um dos mais terríveis anti-heróis que tem, complicado para a criança, vai se apaixonar, assistir Hellboy, que além de ser muito pesado, ela vai no final do filme se apaixonar por um demônio. Você quer isso para seu filho? Deus nos livre. Deadpool, uma figura das mais caídas moralmente falando, que no filme, nas duas franquias, tem relação homossexual, palavrão, faz referências sem nenhum pudor a Jesus Cristo. Na verdade, eu acho que esse ator, o Ryan Reynolds, ele tem um pacto com o diabo. Alguns atores eu acho que tem esse pacto. O Ryan Reynolds, na sua filmografia, ele faz muitos filmes que ele morre, e eu acho que esse ator, ele tem esse que faz Deadpool.
Eu fiz até um vídeo sobre ele. Eu acho que ele tem um pacto muito forte, uma aliança muito forte. O meu malvado favorito, também é outro que é um vilão, mas que ele no final do filme das franquias, ele é apaixonante, né? Para uma criança fazer essa separação, não é brincadeira. Sim, eu vou falar sobre Caverna do Dragão, sim, já. Então, nós temos aqui na relação Loki, Hellboy, Deadpool, meu malvado favorito, Guardiões da Galáxia. Olha que franquia que fez tanto sucesso, que vai entrar também nesse crossover junto com os Vingadores contra Thanos. Olha, eles são ladrões, assassinos, fora da lei, todos eles, mas só que existe uma dose muito grande de carisma. Tem um ser chamado Groot que representa a questão da ecologia, que a voz é de Vin Diesel, como não agradar, não é? Tem um guaxinim falante que é altamente tecnológico, que é o Rocket. Tem a Gamora, que é o mesmo nome de Gomorra da Bíblia, que é a namorada do Senhor das estrelas, sempre estrelas presentes, não é? Tem o Drax, não é, que usa 2 facas, que vive para se vingar, né, que foi assassinado sua esposa e filha. Então, enfim, nós vemos aí uma equipe de fora da lei, uma equipe de anti-heróis, mas com muito carisma, sempre fazendo aquela mistura entre o arcaico, né, porque ele é analógico, houve músicas ainda com Walkman, e também extremamente, nas armas, ele é extremamente tecnológico. Então, isso dá um enredo muito interessante. É o verso e o reverso da personalidade humana que vai seduzindo as crianças, não é? O Senhor das Estrelas, ele é um híbrido também. Também o pai a mãe é brasileira, a mãe é terráquea e o pai é um deus, o Senhor das Estrelas, não é? Então eu queria citar aqui, né, entrando só um pouquinho, que a gente já falou de heróis, um pouquinho de anti-heróis. Eu queria só citar um vilão aqui que muito interessante e tenebroso, meus irmãos, que de todas as franquias que eu já vi, o vilão que mais cita a Bíblia em uma franquia só, Ultron. Vingadores contra a Era de Ultron. Eu assisti novamente só para passar para vocês aqui. Presta atenção à quantidade de referências bíblicas e as falas do Ultron, que é uma franquia extremamente filosófica. Primeiro, o Ultron vai falar o seguinte: planetinha azul precisa de Ultron. O planetinha azul se referindo à Terra, fazendo questão de falar no diminutivo, de depreciar a cultura geocêntrica e enaltecer a cultura heliocêntrica, o céu, o sol no centro. Ele vai falar referências maçônicas, porque ele vai buscar a tecnologia da geometria e ele vai evidenciar. Ele vai dizer: eu vim para salvar o mundo. Ele vai dizer: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Fala de Jesus. Ele vai se dirigir, reportar Capitão América da seguinte forma: Capitão América, o homem santificado. Tinha raiva de Capitão América porque o capitão tinha essa postura cristã, né? Ele vai responder: pergunte a Noé, fazendo alusão àquela era de híbridos. Ele vai citar Noé, gente. Ele vai dizer o seguinte: quando a terra começa a evoluir, Deus lança uma pedra sobre ela. Olha que palavra que o Ultron fala. Não existe pudor nessa franquia. Quando o Visão ressuscita, que é a Visão que vai derrotar o Ultron, e pergunta: quem é você? Visão responde: eu sou. As palavras de Deus e de Jesus. Visão vai dizer: eu sou. Visão carrega na testa a gema da alma, não é? Uma referência muito forte aí. E o Ultron ainda vai citar o filósofo, filho de pastor, o filósofo frustrado, Friedrich Nietzsche. Ele diz: o que não me mata, me fortalece. O Ultron é uma figura muito forte, muito filosófica, para trazer a dualidade e depreciar as palavras bíblicas, não é? Afinal de contas, Friedrich Nietzsche, que ele cita, escreveu o livro O Anticristo, filho de um pastor de Leipzig, na Alemanha, e extremamente frustrado. Eu quis deixar só a nível de informação aqui sobre as falas do Ultron. Incrível, incrível mesmo. E
ainda quase já no finalzinho, quero citar algumas curiosidades sobre outros heróis e personagens que fogem do mundo Marvel e do mundo DC. Então eu quero citar Moana, que é de longe o vídeo mais visto nosso, aí no canal Na Pegada de Yeshua, sobre esses alertas que eu dou, porque Moana, quando nós fizemos o vídeo, curou pessoas. Porque o nome dessa live é Decodificando Heróis para Pais e Filhos. E eu tenho a alegria de compartilhar testemunha para vocês, de mães e pais que compartilharam e deixaram seu comentário no canal, dizendo que as filhas ficaram doentes assistindo Moana, uma semana doente, porque Moana tem uma vovó ancestral que fica possessa e traz a transgressão para Moana receber uma entidade. Tem muito demônio na franquia da animação Moana. Crianças ficaram doentes e nós fizemos o vídeo e as mães atentaram e as mães tiraram, não é? O Moana, não é? Tiraram a franquia e as crianças voltaram ao normal, ficaram curadas. Isso eu tenho uma alegria tão profunda. Isso vale por todos esses 4 anos de canal, Evandro, todo o esforço de saber crianças curadas pelo alerta. Por isso que nós estamos fazendo essa live aqui, não é? E eu quero citar Luca, eu fiz também recentemente um vídeo alertando núcleo gay muito forte na franquia, na animação da Disney, Luca. Lembrando que o Walt Disney era antissemita, né? Era simpatizante do nazismo, ocultista, não é? Soul também, eu fiz um vídeo sobre Soul, que também tem muito ocultismo, pirâmide e obelisco, e muito espírita. Meu malvado favorito eu já citei, Peter Pan, atribuem, né, a símbolo de Peter Pan a Michael Jackson. Pan, do demônio Pan, do pânico, né? Tocava a flauta e as mulheres ficavam ensandecidas sobre questão sexual. A flauta de Pan. Os Minions, que carregam no peito o G, que não é o G de Gru, é o G de Gadu, é a letra Mó da maçonaria, não é? E entre os Minions tem um efeminado. Em Madagascar também tem vários núcleos gay, né? Dentre os pinguins, dentre o Gachimni, existem núcleos gay em Madagascar. O Hércules, que é um dos mais antigos desenhos, não é nem animação, mas é desenho de Walt Disney, que faz chacota com o evangelho. Aparece o Hades, o demônio, colocam um ator, James Woods, muito referenciado como vilão para fazer o Hades, e ali eles fazem zombaria do evangelho no filme Hércules. Nunca permita seu filho assistir Hércules, não é? He-Man, que é um antigo da década de 80, na verdade ele é He-Man quando ele se transforma, mas ele é Adam Prince, né? Príncipe Adão, olha o nome. Mas quando ele se transforma, ele grita pelos poderes de Great Skull, que é a grande caveira, referência à caveira, o crânio enterrado no Monte Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Pelos poderes da grande caveira, eu vou deixar de ser o príncipe Adão e me transformar em He-Man, que na verdade é Hellman, homem do inferno. Assim como tem Hellboy, menino do inferno, tem Hellman, que é o He-Man, que é homem do inferno. She-Ra, essa expressão Ra, é uma expressão egípcia para entidades, assim como Mun-Ra, dos Thundercats, né? Mun-Ra é o demônio Baal da lua, não é? Então, She-Ra, ela é essa entidade, e Mun-Ra, do Thundercats, é o Baal da lua, não é? Antigamente tinha o Baal da terra, eles adoravam o Baal da terra, Baal do sol, Baal do céu, Baal da lua, não é? Também quero alertar vocês que esse sobrenome Scooby-Doo vem da palavra voodoo. Existem pelo menos 3 ou 4 personagens entre os de Hanna-Barbera que tem esse do aí. O grito do Fred Flintstone, né? Yabba-dabba-doo. Não é uma onomatopeia à toa, irmãos. Scooby-Doo. Isso tem a ver com cultura voodoo francesa, com cultura do Haiti. Olha como está o país Haiti. Eles são devotos de voodoo, eles fazem voodoo. Um país que vive numa pobreza profunda, porque o Deus dele que prevaleceu ancestral é o voodoo, aquela prática de torturar pessoas. Daí vem a palavra Scooby-Doo.
não é? Pode parecer uma coisa tão estranha, irmãos, e você diz, de onde o Senhor tira isso? Olha, eu pesquiso muito e eu estudo, mas eu posso falar para vocês que muitas coisas eu tenho uma convicção que é o Senhor que revela. Porque a palavra do Senhor em Amós 3,7 diz que Deus não vai fazer nada na terra sem antes revelar aos seus servos os profetas. Então o Senhor revela para que a gente possa ajudar a blindar a família da fé. Amém, queridos? Caverna do Dragão é uma das franquias que lançou de maneira mais vanguardista o unicórnio, né? Esse animal icônico, um animal bíblico, tem na Bíblia, o unicórnio é citado, na verdade o unicórnio é quem está no estandarte da tribo de Efraim, é o unicórnio, certo? Citado largamente na palavra de Deus, e ele é chafurdado nessa figura icônica hoje em dia do mundo LGBT, do mundo gay, junto com outro elemento, outro símbolo lindo que é o arco-íris, não é? Lembrando de um clássico, Rei Leão, o vilão do Rei Leão, que é uma figura também de um Cristo, de um Salvador ali da selva. O seu vilão ali é Scar, que é uma referência à cicatriz no olho, mas que também o anticristo vem caolho também, segundo os comentários rabínicos, né? Não é à toa que muitas franquias de herói têm caolho, né? Odin está caolho, Nick Fury está caolho. Você vai ver em toda grande franquia alguém que tem um olho só. É uma referência, é uma marca subliminar sobre o anticristo. Então Scar, de Iscariotes, não é? O traidor de Mufasa, que é o Rei Leão. Nós temos também ainda sobre a caverna do dragão, que eles nunca conseguem sair daquela caverna, e o maior empecilho é o próprio o unicórnio, não é? O unicórnio místico, né? Que é um pet, mas na verdade é um empecilho. E o mais terrível é a dualidade, porque o mestre dos magos, que é o que ajuda eles, é na verdade o vingador, com o chifre quebrado, que é a representatividade do anticristo, de uma das bestas. Tiamat também, que é o dragão de 7 cabeças citado no Apocalipse. Enfim, a franquia Caverna do Dragão já tem anos que está fora do ar, e as pessoas, é um carisma incrível, igual o Thundercats e He-Man. Agora está voltando o He-Man aí muito forte, né? Um remake, não é? Drácula, não vai dar para a gente teria que fazer aqui decodificando os monstros, mas Drácula é uma corruptela de dragão muito séria, certo? E queria ainda citar, só por alto assim, uma série da Netflix chamada Sangue de Zeus, que explica tudo sobre esses heróis antigos, Sangue de Zeus, e 007 de Ian Fleming também, tem muito spoiler sobre a nova ordem mundial. Godzilla, que na verdade é Godzilla, deusa Zilá, lembra que eu falei de Zilá a sombria, a mãe de Tubal-Caim, Godzilla ou Gojira, não é? Que significa besta estranha, Gojira. E lembrar do Senhor Incrível também, os Incríveis, que são personagens extremamente carismáticos, mas a gente vê que núcleo gays aparecem e valores distorcidos ali de uma maneira muito subliminar. O Toy Story também, que tem, hoje todas essas franquias têm núcleo gay. Um desenho, talvez o pior desenho para você deixar seu filho assistir, é Rock e Hudson, os cowboys gays. Nunca deixe seu filho assistir o Canal Brasil, a Rede Brasil, nunca deixe, só tem mazela. A proibição é de 12 anos, a censura é de 12 anos. Olha, pessoas, eu assisti um episódio de Rock e Hudson, cowboys gays, eu fiquei estarrecido, eu fiquei enojado. Nunca deixe seu filho assistir esse desenho. Flapjack também, um garoto gay dentro de um navio de piratas. Flapjack é outro desenho gay, assim como Bob Esponja também, que o próprio diretor declarou que ele é gay, não é? O criador, né? O Samurai Jack, em todo filme ele tinha possessão demoníaca. É outro desenho bem comprometido com as trevas, não é? Falando um pouco sobre alguns pets nos desenhos, alguns animais de estimação. Será que é à toa que
o animal de estimação da Cinderela é o gato Lúcifer? Será que é à toa que o animal de estimação de Júlia, dessa franquia nova de Luca, o nome dele é Maquiavel? Será que é à toa que Cruella de Vil significa diabo? Não é devil francês, é devil, demônio, assim como Daredevil, demolidor, demônio, vestido de demônio literalmente. Os heróis antigos, Mandrake, era um mágico, aparecia e sumia, significa pequeno capeta. Hoje em São Paulo, se você é um pedreiro mandrake, você é um cara meia boca, um cara que esconde o jogo, não é? Mandrake. Por que não cai essas expressões? O antigo fantasma, que não era nem da DC, nem da Marvel, o antigo fantasma, o seu cachorro de estimação chamava-se Capeta. Tarzan, para dar ênfase à teoria da evolução entre o homem e o macaco, não é? E Zorro, os Foras da Lei, como Robin Hood e tantos outros. Vamos aqui, chegando quase ao término da nossa live, e fica a pergunta. Tem perguntas aqui? Então vamos lá. Que bom que tem perguntas. Estamos aí com 40 pessoas. Glória a Deus. Os heróis são as entidades bíblicas? Sim, com certeza. Todos são demônios e que nas HQs, né, nas revistas, histórias em quadrinhos, vencem o mal. Por quê? Pergunta Melissa Carneiro. Boa pergunta. Se você talvez tivesse visto a nossa última franquia, a nossa última live, você ia ter essa resposta. Nós fizemos uma live, Melissa, sobre dualidade. O trabalho de Satanás hoje não é se apresentar como um demônio, como um mal. Ele quer ficar com um pouco de mal, um pouco de bem, um pouco de verdade, um pouco de mentira. Olha aí, Arte ao Léo aí participando, que benção. Então, o trabalho de Satanás é fazer essa dualidade, senão os personagens não ficam atraentes para os nossos filhos. Aí é que está o perigo. Por exemplo, Hellboy. Hellboy luta com demônios e ele é um demônio. Como é que a criança vai discernir isso? Não é? Esse é o perigo. E você fez uma pergunta muito importante. Minha resposta é exatamente por causa dessa marcha de manobra do ocultismo chamada dualidade, não é? Por isso que você vai ver, a partir de hoje, preste atenção, muitos pisos quadriculados, todos os episódios de X-Men aparece o xadrez, que é o bem dentro do mal, o mal dentro do bem, que é o yin yang, não é? Boa pergunta. Outra pergunta aqui, todos esses heróis de Hollywood representam alguma coisa para a nova ordem mundial? Com certeza, porque eles são patrocinados, e a marca que eles são patrocinados sempre vai aparecer ali um obelisco, como eu falei, a Saloval dos Estados Unidos. Se você assistir Mulher Maravilha 1984, você vai ver tudo isso aí, né? Quem patrocina aparece ali de maneira subliminar, através de easter eggs, né? Que significa ovos escondidos, né? Nenhuma placa de carro, nenhum número, nada aparece à toa, tudo ali aparece, é proposital, são informações de uma ordem maçônica para outra, de maneira subliminar. Sobre a primeira pergunta, os heróis são entidades bíblicas? Sim. Todos são demônios? Olha, nem todos são demônios, mas todos têm uma representatividade oculta, não é? Uma corruptela. Então, na sua maioria, 90% são demônios. Demônios ou então influência de demônios, porque os heróis eles têm basicamente 3 vertentes. Ou eles são tecnológicos, como Batman, Homem de Ferro, ou eles são híbridos, não é? Como o próprio Aquaman, ou eles são ETs, como Superman, não é? Eles são alguma dessas origens. Então, todas as origens no final têm influência. Por que a tecnologia tem? Porque Azazel, um dos anjos caídos, dos líderes, junto com Shemiasa, foi quem ensinou tecnologia, ensinou a magia, ensinou a medicina, entre aspas, não é? Então, tem muito dessas questões aí. Mas gostei muito das perguntas. Concluindo aqui, o que fazer com nossos filhos? Pergunta que não quer calar. Se você não tem, seus filhos ainda não chegaram nessa idade e não tiver acesso, o que você puder prorrogar para eles não terem acesso a esse tipo de cultura, você só tem lucro. Mas se eles já tinham tido acesso, como foi meu caso, quando eu tive locadora, eu sempre fui cinéfilo. Hoje eu entendo que era um propósito de Deus, que eu viesse a ser pastor, ser artista plástico, professor de filosofia,
já tinha tido várias coleções de revista em quadril no passado, tive por 6 anos locadora. Teve um dia numa locadora alternativa além da minha que o dono disse assim: o senhor não vai precisar pagar hoje filme nenhum. Eu digo: por quê? Eu estou com 6 filmes aqui, vou levar. Ele disse: mas o senhor não vai pagar não, porque o senhor já bateu o recorde aqui, o senhor já viu 3.000 títulos aqui na locadora. Então, hoje eu entendo que Deus me levantou para alertar pais e filhos. E quando Ben, meu filho, e Esmirna, eles já estavam gostando muito de Toy Story naquela época, as grandes franquias, as grandes animações, e eu percebi que eles estavam assistindo, o que é que eu fiz? Eu procurei acompanhá-los e ensinar eles a procurar essas mensagens subliminares. Então, de maneira bem sucinta, eu comecei a reverter o quadro. Eu não cortei eles de assistir, mas comecei a mostrar para eles o que era danoso. Então, eu tenho 5 recomendações para vocês que têm filhos que estão mergulhados nesse universo de heróis, que é muito difícil não estar, não é? Ainda mais em tempo de pandemia, que a Netflix está aí à disposição dentro de casa. Então, em primeiro lugar, você vai orar com seu filho. Ore com ele, quebre maldições, repreenda aquilo que você acha que é influência ruim, que foram o que as mães, quando assistiram Moana e descobriram, fizeram. Oraram e tiraram o filme. Quando é muito prejudicial assim, tem que tirar mesmo. Segundo lugar, conversar. Converse explicando que ali existem coisas boas e ruins. Mostre a ele essa possibilidade, não é? Então, é importante aí você dialogar, não ser bruto, porque ele vai querer ver escondido, né? O pastor Edivaldo está aqui dizendo, né? Citando o jogo Minecraft. É verdade, pastor. É verdade, isso bem lembrado, pastor. Sobre games, a gente poderia depois fazer um sobre games, né? Cris também está falando aqui sobre novelas, é outra influência terrível, né? Então, 5 práticas entre pais e filhos: orar, conversar, ler a Bíblia, mostrar esses heróis na Bíblia. Por isso que eu fiz questão de ter citações bíblicas para você aqui. Acompanhá-los, não deixar eles ficarem muito horário sozinhos assistindo. Sempre confira o que é que eles estão vendo. Não transforme sua TV em uma babá de filho. Você é o cuidador, você e sua esposa são os guardiões dos seus filhos, não é? E por último, desafie eles a discernir. Ensine a eles como procurar. Essa semana, como eu estava me preparando para essa live, eu sentei para assistir 2 filmes de heróis com Esmirna, minha filha de 15, que vai fazer 16, e com Ben. Sempre quando a gente assiste, a gente conversa muito entre os filmes, porque a gente está no mesmo propósito, a gente vê coisas, a gente vê que é um enredo interessante. Não vamos ser fariseu e dizer que é ruim, não. Nós vemos que o enredo é interessante, é bem tramado, mas a gente vai discernindo. Ela mesmo presta atenção, ele mesmo presta atenção sobre uma placa de carro 666, por que está ali, não é? Sobre um jogo de xadrez que aparece do nada, sobre um piso xadrez, sobre uma pirâmide, sobre um obelisco, sobre uma referência do Párteno, não é? Sobre um pentágono, não é? Sobre no 007, que aparece muitas dessas situações. Então, o ideal realmente é nem assistir, como alguém que está aí na live dizendo, o ideal é nem assistir. Olha o pastor Sandoval falando aí: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Foi o texto que nós citamos aqui, pastor. Provérbio 22:6, e é bom fechar com ele novamente. Chão, xadrez, como o Evandro está falando aqui, maçonaria total. Então, fica essas 5 dicas. Ore com seu filho, leia a Bíblia, converse, dialogue com ele e acompanhe ele no que ele está vendo e desafie ele a discernir com você. Assista com ele e ensinando a ele, porque a palavra do Senhor nos ensina que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Obrigado por estar conosco todo esse tempo. Para nós que não somos assim, não temos nenhuma notoriedade, somos simples servos do Senhor. Nós entendemos que nossa live foi bem frequentada, tivemos uma boa participação, valeu muito a pena esses últimos dias, essa última semana de estudo intenso. Deus abençoe vocês, até a próxima. Quero fazer uma última oração
abençoando vocês e os filhos de vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esses queridos. Obrigado porque nessa noite eu pude ser escudeiro deles e eles serem meus escudeiros também. Abençoa, Senhor, as ovelhas que participaram. Abençoa aqui as famílias, os pais e os filhos. Que seja realmente um protocolo. Que a partir de hoje nós possamos escrever uma nova história na nossa família. Traz libertação pelo teu sangue. Traz a verdade. Para que todos os filhos saibam que jamais houve um superior a herói como Jesus Cristo, porque os heróis vencem vilões, mas o Senhor Jesus Cristo simplesmente venceu a morte, reina e voltará. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Shalom. Léo perguntou, Chapolin é do